Fala aí, pessoal. Thiago aqui de novo, trazendo mais uma questão de TecMac para vocês. Para a aula de hoje, eu preparei uma questão para a gente poder revisar, para a gente poder aprender, né, a equação de Taylor. Então, a questão que eu montei é a seguinte. Ele quer saber quantas pastilhas são usadas no torneamento cilíndrico externo para usinar 600 peças. Então, a gente vê que a gente tem essa usinagem aqui, que precisa usar tanto torneamento, quanto sangramento, quanto furação. Mesma figura que eu usei numa questão passada que tem aqui no canal. Nesse caso, a gente vai focar só no torneamento. E aí a gente quer saber quantas pastilhas são necessárias para fazer esse lote. Bom, essa é a grande diferença que tem da P1 para P2. O que acontece? Nas questões da P1, normalmente já é dado para você qual é a vida de cada ferramenta na questão, certo? Eles falam que a vida de cada aresta ou a vida de cada ferramenta é de meia hora, 15 minutos, algo do gênero. Nessa questão, você vai ter que calcular a vida através da equação de Taylor, que é a seguinte: V vezes T elevado a alfa igual a C. E aí, como eu escrevi aqui, a gente tem que ver a velocidade de corte em metros por minuto, tá? O T é a vida e o alfa e o C são constantes. Então, por exemplo, aqui, com essa tabelinha, ele está dizendo que para uma vida de 60 minutos, a gente tem uma velocidade de corte de 137,5. Então, eu posso simplesmente jogar isso nessa questão e vai ficar da seguinte maneira. 157,5 vezes a vida, que é 60 elevado a alfa, igual a C. E da mesma forma, eu posso fazer com a de cima. Se a gente tiver uma velocidade de corte de 225, a gente tem uma vida de 15. E aí, através desse sistema, a gente consegue calcular a equação de Taylor. Para fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar do ensino médio de equações logarítmicas. Eu vou jogar um log tanto na esquerda quanto na direita de cada uma dessas equações. E aí a gente precisa lembrar das duas propriedades que eu vou escrever aqui. A primeira delas é que quando você tem log de A vezes B, é a mesma coisa que log de A mais log de B. Segunda propriedade é que quando a gente tem log de A elevado a x, isso é a mesma coisa que x vezes log de A. Isso a gente chamava de regra do peteleco, né? Que você dá um peteleco no x e ele cai para o outro lado. É assim que a gente chamava no ensino médio. Bom, eu vou usar essas duas equações, essas duas fórmulas aqui para poder adaptar isso daqui e ficar de uma maneira que a gente consiga resolver a questão. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já fiz a transformação, né? Quando você faz log, por exemplo, aqui na primeira linha, quando você faz log de 157,5 vezes 60 elevado a alfa, eu apliquei a primeira propriedade, né, que A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, eu fiquei com log de A, que seria o log de 157,5, mais log de 60 elevado a alfa. E aqui nessa parte eu apliquei a segunda propriedade, que log de A elevado a x é igual a x log de A, que aqui no caso seria alfa log de 60. E, obviamente, como eu fiz log na esquerda da equação, eu tenho que fazer log na direita também. Então, ficou log de C. Analogamente, fiz a mesma coisa na segunda linha do nosso sistema e fiquei com esse seguinte resultado aqui. Log de 225 mais alfa log de 15 igual a log de C. Agora é resolver o sistema, né? Eu tenho duas variáveis, que é o alfa e o C, e aí eu vou resolver o sistema aqui para achar o alfa. Uma primeira coisa que eu posso fazer é simplesmente subtrair um pelo outro, né? Eu vou subtrair o de cima pelo de baixo, que aí eu consigo cortar os logs. Aí vai ficar, quer dizer, eu consigo cortar os 6 aqui. Aí vai ficar 0. E aí eu vou fazer esse equacionamento só mostrar para vocês. Quem quiser, pausa o vídeo e vê as equações para poder entender o que está acontecendo, tá? Vou pausar aqui rapidinho e trazer o resultado para vocês. Bom, aqui está o resultado da questão, né? Eu subtraí um pelo outro, ficou aqui os logs, e aí eu coloquei o alfa em evidência. Logo da primeira linha, dessa linha aqui de cima, né? Para de baixo, você já pode simplesmente calcular esses logs na calculadora e colocar as respostas. Tem como fazer algebrismo também entre os logs, né? Mas normalmente a galera da engenharia não gosta muito de trabalhar com log, então eu já taquei direto logo tudo na calculadora e aí fui fazendo subtrações, multiplicações aqui e no final das contas a gente achou essa resposta do alfa. Alfa igual a 0,257. Aí a gente poderia pegar esse alfa e jogar aqui nessa equação para resolver.
Só que tem uma maneira mais fácil. Simplesmente pegar uma dessas aqui e jogar o alfa e achar o valor do C. Que é o que eu vou fazer aqui. Você simplesmente pega, por exemplo, a segunda linha aqui e aí vai ficar 225 vezes 15 elevado ao alfa, né, que a gente acabou de calcular, 0,257, igual a C. E aí, resolvendo essa equação, você descobre que C é igual a 451. Perfeito. Com isso, a gente fechou essa parte da questão. Agora a gente conseguiu ter a equação de Taylor. Bom, como eu acabei de dizer, né, a gente conseguiu achar a equação de Taylor para essa nossa usinagem. No nosso caso, no caso específico da usinagem que a gente está fazendo, a gente tem, através dessa tabela aqui, VT elevado a 0,257 igual a 451. Lembrando de novo que a equação de Taylor ela é sempre escrita em cima das unidades metro por minuto, certo? Então, a gente tem o tempo em minuto e a gente tem a velocidade em metro por minuto, tá? E essa equação, se você pensar bem, ela faz todo sentido, certo? Porque ela está fazendo uma relação direta entre a velocidade de corte e a vida da ferramenta. Porque faz todo sentido. Quanto mais rápido você estiver fazendo a sua usinagem, maior vai ser o atrito entre a peça e a ferramenta e mais rápido ela vai gastar. É que nem você pensar, por exemplo, quando você está com frio nas mãos e você fica fazendo isso para esquentar. Se eu faço devagar, eu esquento mais devagar. Agora, se eu faço rápido, eu esquento muito. E se eu fizer muito rápido, vai chegar uma hora que vai ficar tão quente que vai começar a doer na minha mão. Então, aqui é a mesma coisa. Quanto mais quente fica, mais dói na ferramenta. Ou seja, menos vida a ferramenta tem. Bom, agora que a gente tem essa relação entre a velocidade de corte e a vida, a gente vai calcular a velocidade de corte e jogar nessa fórmula para poder achar a vida. E aí, a partir da vida da ferramenta, a gente vai poder calcular quantas ferramentas a gente vai precisar, consequentemente, quantas pastilhas a gente vai precisar. Então, a próxima etapa agora é calcular o V, que a gente vai calcular através do N. A gente tem a velocidade de rotação, que é 860 RPM. Então, a gente tem que nosso N é igual a 860 RPM, e aí a gente quer achar o V. Aí, lembrando da P1, a gente tem que V é igual a π dN. E agora, para terminar essa fórmula, a gente tem que ver quais são as conversões de unidades que a gente tem que fazer. Essa aqui é a fórmula padrão, π dN, só que a gente tem que ver as unidades agora. A nossa velocidade a gente quer em metro por minuto, certo? O nosso diâmetro, a gente sabe aqui na nossa questão, eu não escrevi, né? Mas todos os diâmetros estão em milímetros. Se os diâmetros estão em milímetros, eu já tenho que dividir aqui por 1000 para poder virar metro. Então, eu já vou colocar aqui, ó, π dN sobre 1000. Além disso, o nosso N ele está em quê? Em RPM, rotações por minuto. Como a gente quer em minuto, a gente não precisa fazer mais nada. Se vocês lembrarem bem, nas questões da P1, quando a gente calculava a potência, e a gente queria a potência em watts, a gente precisava que a velocidade fosse em metros por segundo. Quando é segundo, você tem que aplicar mais uma conversão e dividir por 60 também. Que aí você transforma a rotação por minuto em rotação por segundo, e aí você vai ter a velocidade em metros por segundo. No nosso caso, a gente quer em minuto, então não tem 60 aqui. Em vez de apagar, deixa eu simplesmente colocar um X aqui, que aí fica mais didático. Enfim, essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, simplesmente jogamos V. A gente vai jogar aqui que V é igual a π vezes o diâmetro. Aí a gente tem que calcular, né? A gente tem um diâmetro de 46 aqui e um diâmetro de 40. Aí, se vocês lembrarem daquele decoreba que a gente tem da P1, a gente analisa pela profundidade. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas a profundidade de corte, P, ela é igual a 3. Se vocês quiserem saber mais sobre velocidade de corte e também sobre como calcula tempo de usinagem, vocês vejam o meu vídeo antigo, que eu fiz uma questão inteira toda dedicada a cálculo de tempo de usinagem e eu ensino também como calcular a profundidade de corte. Eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser revisar isso, entrar lá no link. Bom, voltando. Como a profundidade de corte é 3, a gente sabe que se o P é menor do que 4, a gente tem que usar o diâmetro máximo. E quando o P é maior ou igual a 4, a gente usa o diâmetro médio. Nesse caso, a gente vai usar o diâmetro máximo, então a gente vai usar 46. Então, é π vezes 46 vezes a velocidade, que é 860. Então, dá 860 aqui, dividido por 1000.
E aí, com isso, a gente tem que a nossa velocidade de corte ela é igual a... Deixa eu ver aqui. Nossa velocidade de corte é igual a 124,3 metros por minuto. Feito isso, agora que a gente tem nosso V, a gente vai poder achar a vida da ferramenta. Então, a gente vai pegar a nossa equação de Taylor e jogar o V aqui. Aí a gente vai ter 124,3 vezes a nossa incógnita T elevado a 257 é igual a 451. Aí, com isso, a gente tem que ter... Eu já vou adiantar aqui a equação, né? Quem tiver com mais dúvida, é só dar um pause aqui, que aí vocês acompanham com mais facilidade aqui. Então, a gente vai ficar com T, vai ser igual a raiz... Opa, só um segundo. Vai ser igual a raiz de 0,257 desse número aqui todo. Isso aqui dá igual a, eu já fiz essa conta, dá igual a 150,6, que, para facilitar minha vida aqui nas contas, eu vou arredondar para 150 minutos. Tá bom? Então, com isso, a gente conclui que a nossa vida da ferramenta T é igual a 150 minutos. Ou seja, dadas essas condições de velocidade, usando a velocidade de 860 RPM, e essas condições que a gente tem aqui, né, da equação de Taylor, a gente tem que cada ferramenta dura 2 horas e meia. Bom, agora a gente vai para a última parte da nossa questão. Agora que a gente sabe que a vida de cada aresta de corte é de 150 metros, vamos calcular quantas arestas de corte são necessárias para fazer essa usinagem. Bom, a gente precisa saber o tempo de usinagem. Para essa questão, eu não botei os dados aqui, mas eu vou usar o tempo de usinagem igual a 3 metros. Como eu tinha dito, né, tem uma questão anterior que eu fiz aqui no meu canal no YouTube, que é usando essa mesma peça, e eu calculei os tempos de usinagem para cada uma das operações, né? Tanto para o torneamento, quanto para o sangramento e para a furação. Nessa questão, se vocês olharem, a resposta que vai ter para o torneamento é de 3 minutos. Então, é esse tempo que eu vou usar aqui. Então, considerando que o tempo de usinagem é de 3 minutos, e a gente tem um lote de 600 peças, qual é o tempo de usinagem total para fazer o lote inteiro? Vai ser o tempo de usinagem total, ele vai ser, obviamente, os 3 minutos, né, vezes 600 peças. E isso vai dar 1.800 minutos. Então, você sabe que durante 1.800 minutos é o tempo em que a ferramenta vai estar encostada na peça. Ou seja, é o tempo em que você vai estar gastando a vida da ferramenta. Então, se você quer saber quantas ferramentas você vai querer usar, você pega esse 1.800 e divide pela vida. E aí, com isso, a gente descobre que a gente precisa de 12 ferramentas. Vocês devem ter notado durante a minha explicação que eu fiquei trocando aresta para ferramenta. E tem um motivo para isso. O que acontece? Você pode ter uma ferramenta maciça, como você pode ter uma ferramenta em que você usa pastilhas descartáveis. Então, ao invés da sua ferramenta ter uma ponta, ela tem um buraco aqui em que você consegue acoplar uma pastilha descartável. E aí, em vez de você gastar a sua ferramenta inteira, você só gasta a pastilha. Então, a partir do momento que a pastilha gasta a aresta, você vai usando todas as arestas que a sua pastilha tem e depois joga fora. Então, na verdade, nesse caso, não são 12 ferramentas, são 12 arestas que eu preciso. E agora, para saber quantas pastilhas eu preciso, eu tenho que descobrir quantas arestas cada pastilha tem. Essa é a última parte da questão. Bom, para a gente saber quantas arestas de corte tem cada uma das pastilhas, a gente tem que lembrar da seguinte coisa. Aqui, a gente tem todas as informações que a pastilha descartável tem. Para a gente saber quantas arestas de corte a gente vai ter na pastilha, a gente só vai usar as informações da primeira letra, da segunda letra e da quarta letra. Todas as outras informações você pode esquecer, que elas não são relevantes para esse problema. Então, a gente vai para a tabela da página... Deixa eu ver qual é a página mesmo. A gente vai para a tabela da página 48 do livro, capítulo 3, e aí vamos decidir. O que acontece? Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pequena revisão com vocês. Imagina que você quer cortar uma maçã. Tem aqui uma maçã e você quer cortar ela. Obviamente, quando você vai pegar a tua faca, você vai entrar com o ângulo agudo da faca.
Você vai entrar com a faca aqui para você tirar um pedaço. Se você entrar com a parte do lado da faca, que seria o ângulo obtuso, você vai esmagar a maçã, mas você não vai cortar ela. Então, aplicando essa mesma lógica para as peças, você sempre tem que entrar com a ferramenta no ângulo agudo. Então, no final das contas, você tem a seguinte frase: ângulos agudos cortam a peça, ângulos obtusos não cortam. Então, é isso que a gente vai ter que observar na nossa pastilha. Então, a primeira letra é S. Aí a gente vem aqui, ó, número 1, formato da pastilha. A nossa letra é S. Então, a gente vem aqui, C, D, K, P, R, S. S é um quadrado. O quadrado, ele tem 4 ângulos retos. Então, para fins práticos, o ângulo reto ele é como se fosse tanto agudo quanto obtuso. Então, ele conta como agudo. Então, nesse caso, a gente tem 4 pontos, a gente tem 4 ângulos agudos que a gente pode usar para cortar. Então, essa pastilha tem 4 arestas de corte. Talvez 8. Por quê? Porque a gente está olhando a pastilha de cima. Então, ela não é um quadrado. Ela é um quadrado, mas ela tem um volume, ela tem uma altura para baixo. Então, você pode usar os 4 de cima e os 4 de baixo, dependendo da pastilha. Então, o que a gente sabe aqui é que a gente tem 4, com certeza, talvez a gente tenha 8. E a gente vai descobrir isso agora com as próximas letras. S, N. Segunda letra N. Bom, como eu tinha falado, né, a gente tem aqui o ângulo de incidência da aresta no corte principal. Como eu tinha falado, a gente tem que ter ângulos agudos. E não é só na vista superior que a gente tem que ter ângulos agudos, a gente tem que também ter na vista lateral. Então, aqui eu estou olhando a pastilha de lado. Por exemplo, esse B aqui, você vê que ele tem um ângulo de 5 graus. Ou seja, ele vai ter um ângulo agudo, 5 graus, só que quando eu virar a ferramenta, ele vai ter o ângulo obtuso, de menos 5 graus, ou seja, 85 graus. Então, esse daqui não poderia inverter. A nossa letra, deixa eu relembrar, N. B, 5 graus, C, 7 graus, E, 20 graus, N, 0 graus. Então, o N desses todos aqui é o único que pode inverter. Porque como ele tem 0 graus, significa que ele está em 90 graus aqui, a nossa ferramenta. Quando eu girar, ela vai continuar estando 90 graus, entendeu? Então, a gente vai ter um ângulo agudo tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente ainda continua na dúvida. Ainda continua 4, talvez 8. Se fosse qualquer uma das outras, a gente já matava a charada que não podia os dois lados, então seria só 4. Agora, para a gente matar essa dúvida, a gente vai para a quarta letra, que é M. Então, a gente pula aqui a 3, que é de tolerâncias, não faz diferença porque a gente está querendo calcular. E aí a gente vai para a última, que é quebra-cavaco. Antes de entrar nisso, deixa eu explicar para vocês o que é quebra-cavaco. Bom, vamos lá. Considera aqui que eu tenho a minha peça, essa aqui é a peça, e ela está girando para cá, certo? E aí eu vou pegar minha ferramenta, não, desculpa, régua não, quero isso. Eu vou pegar a minha ferramenta de corte e eu vou começar a cortar a peça. Então, eu perfurei aqui a ferramenta, entrei com ela com a minha ferramenta de corte. O que vai acontecer aqui? A gente vai começar a tirar cavaco, certo? Esse pequeno pedaço aqui ele vai ser fatiado e ele vai começar a sair aqui como cavaco. Então, enquanto você está operando, esse cavaco vai saindo, vai formando aqui um cabelo, né? Um cabelo crespo assim, saindo da peça. Ele vai enrolando, enrolando, ele vai ficando cada vez mais comprido. E aí o que acontece? Conforme ele vai ficando comprido, ele pode chegar perto do rosto da pessoa que está operando a máquina, pode entrar no olho da pessoa, pode machucar, né? Cegar a pessoa, pode prender no cabelo, sendo que esse cavaco ele é afiado, porque ele é feito de metal. Então ele pode cortar o rosto, pode cortar o pescoço da pessoa. E além disso, esse cavaco, quanto mais comprido ele está, mais ele vai vibrando. E conforme ele vai vibrando, na microestrutura aqui do material, você vai começando a ver ondinhas aqui. Ou seja, você piora a rugosidade do material. Então, qual foi a solução que eles tiveram? Eles sabiam que cavacos longos pioravam o material e pioravam a segurança de quem estava trabalhando. Então, eles criaram isso daqui, que se chama de quebra-cavaco. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar essa ferramenta aqui com quebra-cavaco e eu entro com ela na peça, o cavaco ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que vir aqui e fazer um ângulo brusco para poder sair. E aí, nesse ângulo brusco, ele acaba quebrando. Então, em vez de você ter um cavaco longo, você vai tendo vários pedacinhos que vão saindo. E aí não tem o risco nem de ferir a pessoa que está operando, nem de criar problemas na rugosidade do material. Então, o que acontece? Para fins práticos, olhando de volta para a tabela, se você tem quebra-cavaco dos dois lados, você pode usar os dois lados. Se você tem quebra-cavaco de um lado só, você só pode usar esse lado. Você só pode usar um dos lados. E se você não tiver quebra-cavaco em nenhum dos lados, você pode usar os dois também. Significa que o cara não está ligando para isso. Não está ligando muito para a segurança, nem para o acabamento. Então, vamos voltar agora para a letra, né? Vamos ver qual é a letra que eles tinham falado, a última letra. A nossa dúvida era se a gente estava usando 4 ou 8 arestas de corte, né? No nosso caso, a última letra é M.
voltando aqui para a tabela, a gente tem que M é quebra-cavaco só de um dos lados. Então, já que só tem M quebra-cavaco de um dos lados, a gente só vai ter 4 arestas de corte. Se por acaso fosse G, que é quebra-cavaco dos dois lados, aí a gente teria 8 arestas de corte, se fosse G. No nosso caso, é M. Então, a gente só tem 4 arestas de corte. Beleza? Então, aqui, voltando para a conta, a gente tem 4 arestas de corte. A gente tem 4 arestas por pastilha, certo? Então, cada pastilha nossa vai ter 4 arestas de corte. Como a gente precisa de 12 arestas para poder fazer a nossa operação, a gente vai precisar de quantas pastilhas? 12. Dividido por 4, 3 pastilhas. Essa é a resposta da questão. Bom, antes de encerrar a questão, eu fiz isso daqui meio que signológica, né? Mas eu queria deixar para vocês a fórmula aqui. A fórmula que a gente usa aqui é a seguinte. Calma aí, que bugou o sistema. Tá. A fórmula é a seguinte, vamos lá. Número de arestas é igual a tempo de usinagem vezes o lote dividido pela vida. Essa é a fórmula. Foi essa fórmula que eu usei aqui para poder chegar no 12. 3 vezes 600 dividido por 150. Beleza? Se você quiser saber, aí não tem a ver com a questão, né? Mas é um extra para vocês. Se vocês quiserem saber o número de trocas de ferramenta, que é o número de vezes que você para a operação para poder trocar a aresta da pastilha, aí é essa fórmula inteira, TU vezes Z sobre T, menos 1. Porque se você usa 40, no nosso caso, a gente usa 3 pastilhas, desculpa, se no nosso caso a gente usa 12 arestas de corte, a gente tem que fazer 11 trocas, né? Se você tem, sei lá, 4 ferramentas, você tem que fazer 1, 2, 3 trocas, certo? Bom, é isso. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Essa matéria aqui, essa parte da equação de Taylor, é a novidade que a gente vê aqui para P2. E, precisando de alguma ajuda fora das aulas, podem entrar em contato comigo pelos contatos que eu deixo aqui embaixo. Um abraço e bons estudos para todos. Tchau, tchau.